Bom dia, pessoal. Bom dia aos que estão presentes. Bom dia aos que estão em casa nos assistindo. É uma alegria nós podermos estar aqui para lembrarmos do sacrifício de Jesus na cruz por nós, em especial nesse dia de ceia, e estarmos aqui para louvar o nosso Deus, para buscar o nosso Deus e também para estarmos em comunhão, né? Mesmo que à distância para quem está em casa, mas um momento para a gente poder estar celebrando a unidade que Cristo criou entre nós, através do sacrifício na cruz. Vamos iniciar esse momento de louvor. Eu quero fazer uma oração. Senhor Deus, muito obrigada pelo teu grande amor por nós, Senhor. Muito obrigada pelo teu sacrifício na cruz por nós. Muito obrigada porque nós podemos ter uma nova vida em Ti, podemos ser libertos do pecado. Muito obrigada pela Tua graça, Deus. Abençoa esse momento, que nós possamos ser tocados por Ti, Deus, e venha falar com os nossos corações nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. E nós vamos iniciar celebrando a graça de Deus. Somos filhos da graça. Quem está falhando o microfone? Quem está presente pode ficar de pé. Somos filhos da graça divina e sem par, frutos do amor que nos veio alcançar, graça que livra da morte e pecado, por ela nós somos reconciliados, por ela nós somos reconciliados. Jesus.
da lei da morte e do pecado, Ele já me libertou. Por isso agora em santidade, viver em Cristo eu vou. Com puro coração vou ter em todo o meu proceder, pois sei que Cristo Jesus sou mais que vencedor. Do começo, sou livre para te servir, sou livre para caminhar em santidade, em toda a verdade. Sou realmente livre em Cristo Jesus, da lei da morte e do pecado, Ele já me libertou. Por isso agora em
momento de ceia é um momento para a gente estar lembrando do sacrifício de Jesus por nós na cruz, estar lembrando do alto preço que Ele pagou. E essa última música que nós vamos cantar, ela fala: eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão. E Jesus é que criou essa unidade entre nós, igreja, e faz parte do nosso desafio como cristãos manter essa unidade, né? Buscar manter essa unidade. Então, enquanto a gente canta essa música, vamos lembrar disso, que nós somos um, como igreja, como irmãos. E vamos celebrar e agradecer o sacrifício de Jesus por nós na cruz. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim. Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Do início. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim,
nos ajuda e nos ensina a estarmos dispostos a pagar esse preço de sermos um em Ti. Que nós possamos a cada dia ser gratos pelo Teu sacrifício na cruz e que possamos viver a vida que Tu tens para nós, que assim como diz Paulo, né, não sejamos mais nós quem vivamos, mas que Tu viva em nós, que Tu transforme os nossos corações, transforme as nossas vidas, para que nós possamos viver a vida que Tu tens para nós, para que nós possamos viver essa nova vida em Ti e desfrutarmos do Teu sacrifício, desfrutarmos dessa vida em Ti, né, que Tu conquistou para nós na cruz, Deus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Podemos sentar. Oi, alô? Estamos conectados. Bom dia, então, para todos vocês. Mais depois de um mês aí agora, a última vez que eu estive aqui era uma ceia, agora retornei, né? Vivo, graças a Deus, né? Então isso já é motivo de alegria. Bom dia também para quem está em casa acompanhando via Zoom. E nosso momento de ceia hoje, então. Eu sabia que estava com algum problema de foco. Tá, agora sim, agora acertei. Eu disse, nossa, esse povo está meio embaçado. Tá? Não, embaçado estava só os meus olhos. Então tá, pessoal. Hoje, para a nossa ceia, eu orei bastante por texto que nós pudéssemos conversar hoje. E o que eu tenho para conversar conosco hoje diz respeito a um assunto que talvez seja uma pergunta que por séculos, por milênios, tem perturbado a humanidade. Se porventura eu te perguntasse nesse exato momento, quem é você? Qual resposta você daria? Mas calma, não precisa responder para mim, pensa um pouquinho aí. Se eu perguntasse quem você é, o que você me responderia? E essa é a pergunta que tem atormentado por muito tempo a humanidade. Quem nós somos? Quem realmente somos nós? Para responder essa pergunta, eu quero usar de ilustração uma animação. Eu gosto muito de animações, porque eu acho que a animação ela tem uma resposta simples, porque ela é feita para criança, né? Então, precisa ser suficientemente compacto para que uma criança, um jovem entenda. E, ao mesmo tempo, nós temos ali verdades que são muito profundas. Então, eu gosto muito de muitas animações. Hoje eu quero lembrar de uma delas, da Disney. Você provavelmente já deve ter visto. Se você não viu, eu recomendo, pode assistir, que se chama Enrolados. Já deve ter visto o filme, né, a animação Enrolados. Mas, para quem ainda não assistiu, eu vou explicar um pouquinho. Se trata de uma releitura da velha história de Rapunzel, lá dos irmãos Grimm, que foi sendo adaptada, e chegou, então, nessa parte do Enrolados. Mas a base, então, é que nós temos uma menina e ela está trancada numa torre e tudo que ela entende do mundo vem da boca da mãe dela e o que ela consegue enxergar da torre. Ela está trancafiada lá. A mãe está protegendo ela de todo o mal do mundo naquela torre. E a mãe, então, visita ela frequentemente, leva alimento, conversa. É uma mãe super amorosa, né? Super protetora. E tudo que a Rapunzel conhece do mundo, então, vem da boca dessa pessoa, do que ela enxerga da sua torre e do que ela escuta. Tanto que é por isso que ela é pega pelo ouvido, né, o que ela escuta e tudo mais.
E ela tem, então, como característica, um grande cabelo, um cabelo enorme, que nunca foi cortado, que é usado, inclusive, como meio de elevar as pessoas até a torre. Se você perguntasse para Rapunzel quem era ela ia responder, ora, eu sou uma menina que tem uma mãe, um cabelão, moro numa torre. Mas no desenvolvimento da história, ou no desenrolar dos enrolados, nós vamos descobrir que, na verdade, ela não era nada daquilo que ela pensava ser. Ela era nada daquilo que ela julgava ser. E que, na verdade, aquela que ela considerou por todo o tempo a sua mãe não era sua mãe. A superproteção da mãe, na verdade, era o cárcere dela. E muito do que a mãe falou para ela, a mãe omitiu, ou seja, mentiu descaradamente para que essa menina nunca percebesse que, na verdade, ela era uma prisioneira. E a identidade da Rapunzel estava guardada em um lugar que sequer ela podia imaginar. Ela era filha de 2 reis que buscavam ansiosamente reconectar com a sua filha. Por isso eu pergunto, quem é você? Aonde está a nossa identidade? Porque o grande problema é tentarmos responder quem nós somos sem realmente entendermos a história toda. Rapunzel seria enganada não porque ela é má, não porque ela é mentirosa, ao responder essa pergunta, mas porque ela sequer conhecia toda a história. E a humanidade, às vezes, nós caímos como seres humanos, e grandes filósofos, grandes mentes brilhantes, já tentaram responder essa pergunta, mas nunca foram até o alicerce. Por isso que muitas vezes escutarmos quem nós somos sem entendermos a história toda é um equívoco. Por quê? Porque nós muitas vezes vamos chegar a uma resposta bem longe da verdade. Porque a verdade é muito mais profunda do que isso. Então, para que o ser humano entenda a sua identidade, vamos dar uma olhadinha na Bíblia, mas antes da Bíblia, eu gostaria de olhar para a epistemologia da palavra identidade. Porque aqui também há um erro que nós cometemos. Nós achamos que identidade é aquilo que nos torna únicos, é aquilo que nos diferencia, é aquilo que só eu tenho. E é um equívoco. Isso é peculiaridade. Isso é característica, mas não é identidade. Vivemos uma geração que está tentando buscar a sua identidade, mas, na verdade, ela procura suas peculiaridades para tirar daí a sua identidade. Então, eu fui no dicionário e fui buscar o que significa a palavra identidade. E encontrei 5 respostas que o dicionário dá. Então, presta atenção aí. Identidade, segundo o dicionário, é um substantivo feminino, né? Começa com qualidade de idêntico. Opa, não é o que diferencia? Não. Qualidade de idêntico. 2, paridade absoluta. 3, circunstâncias de um indivíduo ser aquele que diz ser ou aquele que outrem presume que ele seja. 4, circunstância de um cadáver ser o de determinada pessoa. 5, uso exclusivo na álgebra, equação cujos 2 membros são identicamente os mesmos. Então, para o espanto, talvez, da maioria de nós, identidade não é uma peculiaridade. Identidade é o que nos torna idênticos, iguais, os mesmos. Agora nós temos que parar, então, como humanidade, e tentar descobrir a nossa identidade
naquilo que somos semelhantes. Então eu te convido a abrir Gênesis capítulo 1. Versículo 26. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Aqui começa a nossa busca pela identidade. Se não tivermos toda a história, assim como Rapunzel, podemos correr o risco de procurar nossa identidade em tudo menos no lugar certo. Nossa paridade, nossa qualidade de idêntico, nossa paridade absoluta é com o nosso Criador. Ele criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então, está vendo o porquê a nossa identidade precisa ser começada a ser buscada naquilo que nós entendemos como aquilo que nos dá identificação. O ser humano algum vai encontrar sua identidade em qualquer lugar que não no seu Criador. Assim como Rapunzel não tinha identidade naquela mulher que aparentemente era sua mãe, naquela torre que aparentemente era sua casa, mas que quando ela descobriu toda a história, aquela mulher, em vez de mãe, passa a ser uma carcereira e a torre passa a ser a sua cela de prisão. E conosco acontece muitas vezes a mesma coisa. Mas aí vem a pergunta, ok, aqui nós estamos dizendo como Deus se identificou com um homem. Aonde está a identidade do homem? Mas como é que Deus fez o homem perceber esse negócio? Como é que Deus traria o homem ao conhecimento dessa identidade? E aí eu acho interessante que nós podemos olhar isso no capítulo 2 do livro de Gênesis. E vamos olhar a partir do versículo 18, que a Bíblia diz. Ela fala, então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. O homem aqui, era um indivíduo, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Olha só, Deus vai formar alguém para o homem que o auxilia e que lhe corresponda. Aí olha, depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como esse lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, as aves do céu, todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Aqui parece uma pegadinha, né? Deus disse assim, bom, fizemos o homem à imagem e semelhança, certo? Tá bom. Vamos fazê-lo compreender sua identidade. Vamos fazer para o homem alguém que realmente seja idêntico a ele. E aí antes, a gente pensa, bom, agora Deus... Não, Deus traz todos os animais. E diz para ele, e aí, o que tu acha? O que tu pode me dizer de toda essa criação? E o homem observou toda a criação e todas as coisas... E chegamos à conclusão de que depois disso tudo, não tinha ninguém que desse ou que fosse conter a identidade do homem ali também no meio dessa criação.
Então, parece que Deus disse: Adão, tu te identifica com tudo isso? Mais ou menos, tem algumas coisas que são meio parecidas, mas as outras não. Esse é o grande problema de tentarmos encontrar nossa identidade em algumas similaridades que temos com toda a nossa criação. Deus deixou a sua assinatura em todas as suas criaturas, assim como um artista deixa a sua assinatura em todos os quadros. Mas a identidade dos quadros não está na similaridade com os outros quadros. Está no autor. Um Van Gogh, um Rembrandt, não têm identidade por serem semelhantes um ao outro. Porque eu não posso, não sou tão bom assim. Mas talvez a namorada do Dani, que tem uma veia artística bem destacada, ela pode copiar um Van Gogh. Mas jamais o quadro dela, e nada contra ela, espero que um dia ela possa ter a fama que um Van Gogh teve. Mas o fato dela fazer um quadro igual ou semelhante a um Van Gogh, jamais tornaria aquele quadro um Van Gogh. Por quê? Porque a assinatura é diferente. O DNA que compartilhamos com todas as criaturas que existem por aí pode ser semelhante, mas não nos traz identidade. Procurar minha identidade numa árvore de primatas, por mais similar que sejamos, não nos traz identidade. A nossa identidade está na assinatura do Criador, do chimpanzé, de mim, do gorila, de todos os outros símios que nós temos por aí. Nossa identidade está aí, não na natureza, porque fomos criados. Nossa identidade está em nosso Criador. Deus trouxe e Adão olha e diz: tá, beleza, legal. O homem olhou e disse: ok. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e que lhe correspondesse. Versículo 21, então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. Enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: essa sim. Olha a identidade aqui agora. Osso dos meus ossos, carne da minha carne. O que é isso? Identidade. Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Será chamada mulher, porque do homem foi tirada. E aqui, a palavra mulher no original, ela é só uma extensão da palavra homem. Tá? Então, Adão disse, olha, está aqui, essa eu me identifico. Agora sim, encontrei identidade. Por quê? Porque somos similares. Assim como Deus criou o homem com sua similaridade. Aí está o alicerce da nossa identidade. O problema é que a nossa identidade, ela tem sido, assim como a da Rapunzel, cada vez mais vilipendiada, cada vez mais corroída, cada vez mais estratificada, limitada. Por quê? Porque nós temos um sistema que é o nosso carcereiro, que se chama cultura. E o sistema chamado cultura está tentando nos impor uma identidade que não é a nossa identidade. O problema é que, assim como Rapunzel, se não conseguirmos olhar para o todo, estaremos limitados na nossa questão de identidade. Então, o nosso déspota acaba sendo o sistema cultural. E aí está agora grande cuidado que nós, seres humanos, precisamos ter.
porque vivemos dentro de uma cultura, temos um propósito divino diante da cultura que nos é colocada, e nós agora ficamos entre duas situações. Ou eu me alheio à cultura e me torno uma outra coisa, e aí eu sou um alienado, por isso eu me alheio, né? Eu vou me tornar diferente da cultura, e jamais conseguirei cumprir o propósito divino para essa cultura na qual estou inserido. Ou eu assimilo completamente a cultura ao meu redor. E achando que isso vai ajudar, e na verdade não ajuda. Porque isso, na verdade, só vai me tornar tão inútil quanto o alienado. Por quê? Porque eu não vou mais conseguir diferenciar a minha cultura. Eu não vou mais conseguir empregar o propósito divino da minha identidade na cultura a qual eu estou inserido. Então nós precisamos observar a nossa identidade, e a partir da nossa identidade, a nossa missão recebida por Deus. Adão e Eva, o homem e a mulher, receberam uma missão. Cristo, quando veio à Terra, também veio com uma missão. Os apóstolos todos receberam uma missão. Então eu preciso ter a minha identidade sempre fresca, porque dali tiro o objetivo da minha existência, a missão divina que eu tenho. E agora eu olho para a cultura e preciso agora fazer um meio termo. Eu não posso ser alienado, eu não posso ser absorvido. Eu preciso agora levar o objetivo divino até a cultura que eu tenho. Por isso que eu comecei aqui, talvez um dia a gente possa continuar esse assunto que foi iniciado aqui. Mas por isso que eu perguntei no princípio, quem é você? Porque se eu não sei responder a essa pergunta, eu estou completamente perdido de missão e propósito. Serei completamente engolido e enganado por esse déspota chamado cultura. E vou ser apenas alguém completamente apagado na minha existência. Porque para responder por que você está aqui, você precisa primeiro responder quem é você. Cristo, o nosso exemplo hoje, que nós vamos fazê-lo durante a ceia, nos dá uma ideia enorme sobre isso. Em momento algum, inserido na cultura que estava, Cristo deixou de lembrar quem ele era. Por isso que a todo momento ele lembrava as pessoas, o Filho do Homem não veio para isso, o Filho do Homem veio para aquilo. E por isso que uma das perguntas mais importantes que fez aos seus discípulos é: quem vocês dizem que o Filho do Homem é? Porque também em Cristo nossa identidade foi resgatada e restaurada. Cristo é aquele que nos fez livres daquela mãe superprotetora na Torre da Rapunzel. Cristo foi o que nos libertou e nos agora permite encontrar identidade em Deus, por meio dele. Ao mesmo tempo, na cruz, ele nos resgatou. Cristo sempre teve muita certeza de onde estava a sua identidade. Nos momentos em que ele foi tentado, nos momentos em que ele foi tentaram enrolá-lo, nos momentos em que ele foi explicar para os discípulos quem ele era, até mesmo no momento da sua cruz, Cristo sempre soube quem ele era. Por quê? Porque aí ele também tinha muita convicção da sua missão. Paulo também da mesma forma. Paulo tem uma frase que ele diz: pela graça de Deus, sou o que sou. Paulo tinha muita noção da sua identidade. E era essa identidade que permitia que Paulo fizesse muito bem a sua missão. E ele sabia a sua missão: sou apóstolo chamado para os gentios.
E uma das maiores brigas culturais que nós temos é só você olhar as cartas de Paulo. A carta aos Coríntios é uma briga cultural. O que era a cidade de Corinto e o que Paulo queria que a igreja de Corinto fosse dentro da cultura em que estava. A carta que chamamos de Efésios, que não tem esse título, mas também é uma carta contracultural. Colossenses é uma carta contracultural. Filemão é uma carta contracultural diante do sistema escravagista, onde Paulo fala, se o teu escravo te deu algum tipo de dano, ele antes de ser teu escravo é teu irmão. Então você vai perdoá-lo. É uma carta completamente contracultural. Por quê? Porque Paulo sabia quem era. A tua missão e a minha missão na terra, ela só vai ser relevante a partir do momento em que sabermos aonde está a nossa identidade. E o descobrir nossa identidade começa dali. Não somos um acaso cósmico. Não fomos abandonados em um momento para que em algum lugar desse universo que conhecemos, algumas partículas de carbono se juntassem e viesse os ácidos que formam o meu DNA e tudo isso um dia se combinaria para ser exatamente quem eu sou. Isso não é um acaso. Na verdade, eu tenho identidade em Deus e a partir do momento em que eu encontro essa identidade, eu agora posso manifestar a minha missão aqui na Terra. E aquilo que o ser humano está há milênios tentando entender, quem somos e por que estamos aqui, começa a ser respondido na Bíblia. O problema é que cada vez mais há um distanciamento da verdade de quem nós somos para aquilo que o carcereiro diz que nós somos. Cada vez mais há um distanciamento da liberdade que Cristo disse que nós teríamos quando encontrássemos a verdade, daquilo que é o aprisionamento que o carcereiro nos coloca. E é por isso que hoje vivemos em uma sociedade que está procurando sua identidade, está montando sua identidade, está tentando forjar quem realmente é. Por quê? Porque está longe da sua real identidade. Nossa missão é revelar isso para esse povo. Nossa missão é levar essa verdade a todos aqueles que fora dessas portas não a encontraram. Nossa missão está em mostrar que a cultura não é nossa casa, é nossa prisão. Qualquer cultura humana, seja a egípcia, a babilônia, a grega, a romana ou a ocidental do século XXI em que vivemos hoje. É o nosso carcereiro. Nossa identidade não está aí. E aí hoje há uma polarização e brigas em todos os contextos. Por quê? Porque procuram identidade nisso. Então temos polarizações políticas. Não, porque é esse, não, porque é aquele, não, porque... Minha identidade não está em nenhuma dessas vertentes políticas. Sejam de extremas, de qualquer um dos lados, ou seja mesmo no centro. Minha identidade não está aí. Tampouco em qualquer candidato ou candidata que possa estar por aí. Minha identidade também não está na minha geração. Agora tem a briga entre a geração X e a geração Y, né? Os millennials, e a geração que veio antes diz assim, tem tal coisa, e daí a outra diz, eu sinto vergonha dessa outra geração. Criaram até um termo da modinha, e aí ficam brigando qual geração é a melhor. A melhor geração é essa que encontrou o seu Criador. A melhor geração é essa que sabe qual é a sua missão. Não tem geração melhor do que essa. Mas estamos lá brigando, porque um gosta disso, outro gosta daquilo, porque um faz a coisa desse jeito, outro faz a coisa do outro jeito. Aonde está a nossa identidade? Só faremos diferença como igreja quando entendermos isso. Não interessa se somos uma igreja de 12,
como aquela igreja que começou, ou uma igreja de 5 ou 6 mil, se não respondermos à pergunta quem somos e qual é a nossa missão, seremos só nulos aonde vivemos. Que Deus permita a cada um de nós encontrar nele a nossa identidade. Ele, Deus, é que nos dá a qualidade de idêntico e paridade absoluta. Vamos baixar nossa cabeça e vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, porque é nela que encontramos a verdade. Encontramos a verdade não porque uma verdade que estava ali, existencial, mas nós encontramos a verdade de quem tu és. Obrigado pela tua palavra porque nos diz isso. Ao mesmo tempo, Senhor, encontramos a verdade de quem nós somos. E isso nos traz identidade, significado, pertencimento e oportunidade de compreendermos tudo isso. Então, obrigado por tua palavra, por isso. Senhor, também ali encontramos a verdade sobre qual é a nossa missão. Por que estamos aqui? E a tua palavra nos revela. E nos dá agora objetivo, nos dá agora a certeza de que não importa o que façamos, o que consumamos, nós temos a certeza de que temos um objetivo divino para estarmos aqui. Não somos um acaso cósmico, não somos um choque de partículas que do nada se formou e se juntou aleatoriamente para nos formar. Pelo contrário, Pai. Então, obrigado por isso. Obrigado também porque a tua palavra nos revela a verdade do Evangelho, que é aquele que nos liberta dessa prisão e das mentiras que nos encerram naquela torre como estava Rapunzel. Obrigada porque Cristo veio para destruir tudo isso, para derrotar o nosso carcereiro e derrubar a cela que nos aprisionava. E é isso que nós vamos comemorar hoje. Que tu estejas nos dando sempre a oportunidade de olharmos para o Evangelho de uma forma clara e que nos permite ver o papel de Cristo ali também. Obrigado pela tua palavra, porque ela também nos mostra que podemos viver de uma forma diferente, com um significado eterno. Às vezes nós dizemos que a Bíblia nos dá um significado novo. Não, 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 não. Ela corrige nosso velho significado. Ela nos traz de volta o real significado. E nosso significado não está em quanto dinheiro ganhamos, não está em quanta comida temos, não está em quantos carros nós temos, quantas viagens fazemos, quantos programas temos. Nosso significado não está nisso, mas está em Ti. Obrigado por isso também, Senhor. Que Tu estejas cuidando de cada um de nós, para que possamos manifestar isso, porque só seremos relevantes aqui à medida que compreendermos. E isso passa por primeiro identificar quem realmente nós somos. É isso, Pai, que nós entregamos em Tuas mãos hoje. Lida com o coração de cada um de nós que está ouvindo isso e possamos participar da Tua vida na nossa vida e possamos levar a Tua vida para todos aqueles que ainda não conhecem. É isso que agradecemos, em nome de Cristo. Amém.